Seja bem-vindo você que está chegando. Você não é mais qualquer um. Você não é mais qualquer um quando tem uma aliança com Deus. Você não é mais qualquer um quando tem uma aliança com Deus. Eu quero falar sobre a força da aliança hoje. Nós estamos em propósito de oração e eu quero falar sobre a força da aliança e nós vamos orar. Sabe? Muitas vezes nós precisamos partir de um princípio que Deus, Ele nos chamou, que Deus nos fez uma promessa, sabe? E que nós temos uma aliança com Deus. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, a partir do momento que você tem uma aliança com Ele, você não é mais qualquer um. A partir do momento em que você tem uma aliança com Deus, Ele batalha por você, Ele protege você, Ele abençoa você. A partir do momento que você tem uma aliança, você não é mais qualquer pessoa. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus, a sua história muda. A partir do momento em que você tem uma aliança com Deus, Ele batalha pela sua vida. Entramos um pouquinho depois hoje, né? Peço perdão para cada um de vocês. Tivemos aqui um imprevisto, tive que improvisar aqui hoje. Não estamos com o equipamento que a gente costuma estar aqui, né? Então, fiz algumas adaptações aqui. Ok. Aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, fala algo muito poderoso. Essa palavra Deus me deu por revelação há um tempo, e eu só vou fazer uma citação de uma revelação que Deus me deu por esses tempos. Deus estava me dizendo, em primeiro lugar, que quando você tem uma aliança, você não é uma pessoa comum. Quando você tem uma aliança, Deus protege você e Deus também, muitas vezes, vai nos pedir algumas coisas. Agora, para Deus trazer um tempo de promessas cumpridas, escuta o que eu vou te falar aqui. Para Deus trazer um tempo de promessas cumpridas, então é necessário alguns ajustes. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 19, valorize essa palavra, porque essa palavra, sabe, não é algo comum. É Deus falando para você, você não é qualquer um, você tem uma aliança. Olha lá, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, está falando aqui que Deus nos escolhe e nós precisamos agora nos responsabilizar também com a nossa geração, preparar a nossa geração, né, para que guardem o caminho do Senhor, pratique o que é certo aos olhos dele, para que a promessa não termine só em nós, mas que a promessa de Deus continue sobre a vida dos nossos filhos, sabe? Em primeiro lugar que Deus estava me dando aqui em primeiro lugar, você não é alguém comum quando você tem uma aliança com Deus. Você não é alguém comum quando você tem uma aliança com Deus. Deus te protege, Deus batalha por você, Deus te abençoa, Deus te defende de uma maneira poderosa, de uma maneira extraordinária. Então, a primeira coisa é isso, né? Deus, você não é alguém comum e Deus batalha, Deus abençoa você. A segunda coisa é, nós precisamos preparar a próxima geração para continuar esse legado da presença de Deus, né? Se a presença de Deus está na sua vida, você não é alguém comum. Então nós precisamos interceder e instruir também os nossos filhos para valorizar a presença de Deus e para eles estarem preparados para continuar o legado que começou na nossa vida. Então nós precisamos orar e instruir a nossa próxima geração, né? Então, existe uma força muito grande na aliança com Deus.
Deus nos protege e nos guarda. Nós somos um povo de aliança, né? E Deus estava enfatizando para mim mais uma vez, Deus estava enfatizando para mim, vocês que me conhecem já há mais tempo sabem que eu sempre tomo um cuidado de falar determinados assuntos aqui, né? Agora, o Salmo 35 é um salmo que Deus me deu para nós falarmos aqui. E no versículo, eu só vou declarar hoje o versículo 27, que fala que Deus, ele tem prazer. Deus ama a prosperidade do seu servo. Então, Deus ama a prosperidade do seu servo. Agora, Deus não vai derramar algo apenas em você. Deus também se compromete com os nossos filhos. E os nossos filhos precisam estar preparados. Nossos filhos precisam valorizar a presença de Deus. E os nossos filhos precisam continuar esse legado da presença de Deus e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo muito forte hoje sobre os nossos filhos. E eu quero fazer uma oração especial. Hoje tem tantos desenhos, filmes. Isso é espiritual. Tem desenho, tem filme, tem música que é neutro. Não é nem mal, nem bom. É neutro. É só uma música, só um filme, só um jogo. Agora, tem música, filme ou jogo que também, através disso, também tem algo espiritual, do mal, muitas vezes. Né? E pode haver também do bem, né? Pode haver alguma coisa de Deus. Então, nós precisamos orar por proteção pelos nossos filhos e também nós precisamos entender que o que Deus nos dá não é só para nós. Nós somos um povo de aliança, nós temos uma aliança poderosa com Deus. Através dessa aliança, Deus nos protege, nos abençoa, mas nós precisamos também orar pela próxima geração, pelos nossos filhos, mas não só pelos nossos filhos, mas nós precisamos fazer algo, contribuir com a próxima geração, que vai contribuir com a próxima geração, sabe? Eu queria que você colocasse aqui, se você tem um pedido de oração, certo? Nós estamos em um propósito aqui, e nós precisamos colocar em oração também os nossos filhos. Uma coisa que Deus estava me enfatizando também, primeira coisa, você não é alguém comum quando tem uma aliança com Deus, né? Já temos falado isso. Eu vou falar uma coisa um pouco delicada aqui, mas é necessário. Muitas vezes, existem palavras, existem opiniões que vêm sobre a nossa vida, que às vezes vêm realmente para tentar nos afetar de alguma forma, não é verdade? Então, são palavras ali contrárias até aquilo que Deus já falou para você. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Muitas vezes as palavras, né? Muitas vezes as palavras, elas vêm como uma flecha para nos atingir, para nos magoar, para nos fazer paralisar, né? Mas eu quero declarar hoje que Deus está destruindo todas as palavras contra a sua vida. Não sei se nesses dias você recebeu alguma palavra contrária, se algo aconteceu como palavra que veio como flecha para atingir seu coração, algo para atingir você, mas eu declaro que Deus está destruindo essas palavras e Deus está trazendo para você os ajustes necessários. Sabe, até quando você erra, Deus ele é misericordioso. Até quando você erra, Deus, ele é um Deus de novas oportunidades. Sabe? Agora, o inimigo, ele não tem misericórdia. E muitas vezes nós como pessoas também falamos coisas que, sabe? E nós precisamos tomar cuidado para não atingir o coração das pessoas. Sabe? Eu já vi várias situações que, através de uma palavra, uma pessoa ficou afetada por muito tempo, até emocionalmente. Então, as palavras não são brincadeira. As palavras não são brincadeira, as palavras atingem. As palavras têm o poder até de tirar a energia de uma pessoa,
de prejudicar uma pessoa através de uma palavra mal colocada, uma palavra maldita. Você está ouvindo isso? Então, Deus estava eu estava pensando sobre isso e estava até confrontado para dizer algumas coisas aqui para vocês, sabe? Mas que são necessárias. Você que recebeu palavras que vieram para te afetar, te atingir nesses dias, Deus está trazendo você aqui para dizer que Ele está destruindo palavras contra a sua vida. Quando você tem uma aliança com Deus, você não é mais qualquer um. Você está ouvindo isso? Podem olhar você como qualquer um. As pessoas não sabem da intimidade que você tem com Deus, da aliança que você tem com Deus, e começam a te atacar. E começam, às vezes, a fazer coisas contra nós, né? E isso aqui não é vitimismo. Crente não pode ser vitimista, né? Mas você precisa entender que você não é qualquer um, que Deus defende você, que Deus nos protege, que Deus nos abençoa, que Ele nos cobre com o sangue dEle. O sangue de Jesus está nos cobrindo e destruindo cada palavra. Eu lembro alguém me contando que, por causa de uma palavra contrária que recebeu, passou mais de um ano sem energia, passou mais de um ano, não conseguia fazer mais nem o que Deus pediu. Por quê? Porque permitiu que uma palavra errada entrasse dentro deles. Sabe, tantas vezes, às vezes é melhor outro tipo de coisa acontecer do que você tomar uma palavra contrária. Ainda mais de pessoas que você gosta, ou pessoas que você admira, né? Então, primeira coisa, você não é qualquer um, você tem uma aliança com Deus. Segunda coisa, atente para os seus filhos e contribua para a próxima geração. Terceira coisa, Deus está destruindo palavras contra a sua vida. E as promessas de Deus para você vão acontecer. Eu mesmo posso dar meu testemunho pessoal. Eu não estava nem atrás de promessa, sabe? Eu passava só tempo com Deus, começava a buscar a Deus, gostava de ficar ouvindo adoração no fone, ouvindo louvor. E foi passando o tempo e Deus começou a fazer promessas para mim, sabe? Eu vou falar a verdade, chegou o tempo de eu falar, Deus, eu não pedi essa promessa. Foi o Senhor que fez, então o Senhor tem um propósito. Então, o Senhor se responsabiliza. Você está ouvindo isso? Então, quando você começa a ter intimidade da aliança, você tem uma aliança com Deus, um compromisso, então Deus ele começa a agir na nossa vida de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Ele vem em nosso auxílio, ele vem como nosso escudo, né? E tem gente que às vezes olha para nós e não sabe da intimidade, não sabe daquilo que Deus falou, né? Agora, nós não somos qualquer um. Deus ele está nos protegendo, destruindo palavras contra a nossa vida. E Deus também vai nos capacitar nas áreas que nós precisamos mudar. Nós vamos orar já, mas tem áreas que nós precisamos ser transformados. E até o último dia da nossa vida aqui na Terra, nós temos alguma coisa ainda para sermos transformados. Sabe? Eu não sou perfeito, você também não é perfeito, todos nós temos alguma falha, todos nós temos alguma área em que ainda estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Você está ouvindo isso? Agora, quando é uma palavra de Deus, mesmo quando Ele corrige, Ele te dá um espaço, Ele te dá esperança para você avançar. Sabe? Tem pessoas aqui, eu vou falar, tem pessoas aqui, ó, que você tem procurado fazer o seu melhor, mas como o inimigo quer, sabe que tem algo na sua vida, ele levanta pessoas contra você para querer te fazer de vilão, para te fazer de errado, até quando você não está errado. Até quando você não está errado, o inimigo age para tentar te deixar de errado. Você está ouvindo isso? Não está acontecendo nada comigo não, gente. Não está acontecendo nada, graças a Deus. Só estou liberando essa palavra aqui para você que está aí. Para alguém que está aqui, talvez é para 1, 2, 10 pessoas, né? Agora, o que você precisa entender hoje, nesse propósito de oração, o que Deus quer que você entenda? 3 coisas. Primeiro,
você não é qualquer um se você tem uma aliança com Deus. Segundo, vamos nos comprometer com a próxima geração também. Você está ouvindo? E terceiro, Deus está destruindo e cancelando palavras contra a sua vida. Sabe? E Deus está falando, Ele tem prazer em cumprir as promessas. Deus tem uma promessa para a sua vida. Sabe? Deus tem algum dom. Deus tem algo especial para você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Se você puder hoje, compartilha. Porque nós tivemos essa pequena mudança no horário hoje. Tivemos essa pequena mudança no horário. Então, se você puder, compartilha, que tem gente que ainda não recebeu. Compartilha também lá no grupo, se você puder. Tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nós oramos agora com o coração agradecido. Porque o Senhor é bom. Pai, destrói toda a armadilha do inimigo contra a nossa vida agora. A Tua palavra tem nos dito hoje que o Senhor tem aliança conosco. O Senhor tem uma aliança com Abraão e em Jesus, a aliança de Abraão chegou até nós. Nós não somos mais qualquer um. Nós temos uma aliança com o Senhor. O Senhor nos protege. O Senhor vem em nosso auxílio. O Senhor nos abençoa. Nós somos um povo de aliança. A Tua palavra também tem nos dito hoje que o Senhor tem prazer, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora. Que o Senhor venha destruir todo decreto espiritual maligno e toda palavra de peso, toda palavra contrária que veio para nos afetar, ou também palavras que o inimigo distorceu para tentar atingir o nosso coração. Toda astúcia, toda cilada do inimigo seja desfeita, destruída agora em nome de Jesus, e todo mal bate em retirada em nome de Jesus. Por que eu oro todo mal bate em retirada? Tem alguns motivos, mas principalmente é porque uma vez Deus me deu um sonho, e no sonho eu falava uma única vez: todo mal bate em retirada. E no sonho Deus falou comigo, deu uma única ordem e o mal vai embora. Eu tive aquela outra experiência que eu falei para vocês, que aquele demoninho pequeno, ele estava em determinado lugar e eu também falava com ele em uma única vez. Eu falava: entra aqui nessa garrafa de refrigerante. E ele não queria entrar, mas por causa do poder da palavra ele não pôde resistir. E ele entrou dentro daquela garrafa de refrigerante e eu peguei, cheguei em um campo aberto, joguei ele. Dei uma volta com o carro. A hora que eu voltei, aquele demoninho estava queimado em 3 ou 4 pedaços, totalmente torrado e destruído. Sabe? Então por isso que eu costumo dizer, bate em retirada. Já ouvi também algumas vezes, ao longo, eu estou na igreja desde que eu nasci. Só que bate em retirada eu falo principalmente por causa desse sonho que Deus me deu. E também, quando eu falo assim, seja tocado do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu avô sempre orava isso também. Então é um legado que vem do meu avô também. E outros também já oraram muito tempo. Do meu avô dos dois lados, tanto do pai de pai como pai de mãe. Seja tocado por Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Então é uma oração que eles faziam. Então, quer dizer, vem um legado da aliança na nossa vida. Então, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, Deus libera essas coisas sobre nós. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom. Eu não estou com o meu outro equipamento aqui, então eu não estou podendo ver as mensagens como eu vejo normalmente. Mas eu tenho visto aqui alguma mensagem de vocês. Tá bom? Nós estamos nesse propósito de oração e Deus está se movendo. Deus está confirmando algo comigo muito poderoso sobre esse propósito de oração aqui. Tem um número aqui que está envolvido nesse propósito de oração, que esse número está aparecendo para mim em todo lado. Vívia, Costa, Silmara, Neuza. Então nós estamos debaixo de um propósito. Coisas grandes vão acontecer. Coisas poderosas vão acontecer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você não está em um propósito de oração comum. Não.
Você está aqui, algo poderoso. Olha lá, Deus confirmando mais uma vez. Eu acabei de falar com vocês aqui, o número apareceu de novo aqui na tela. Olha lá. Ó. Eu olhos físicos mesmo, não estou nem tendo visão espiritual, é coisa física aqui. Você está vendo? Nós estamos debaixo de um propósito. Tem um número que está aparecendo para mim todo tempo. E Deus está fazendo algo poderoso nesse propósito de oração. Deus está mudando algo, Deus está movimentando algo. Deus está agindo de uma maneira poderosa. Acontecimentos divinos, recebe? Acontecimentos divinos estão vindo na sua direção em nome de Jesus. E acabei de lembrar mais uma confirmação aqui. Vou pegar meu caderninho, agora eu vou anotar. Em tempo oportuno, permitindo Deus, eu vou falar com você aqui. Tá bom? Que especial. Concluímos esse dia de propósito. E Deus tem sido bom. Olha lá, Daui, glória a Deus. Pai, libera o seu poder e responda agora a cada pedido de oração. Oro por resposta a respeito de cada pedido de oração. Vem com a resposta agora, com milagres, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço que se o Senhor está nesse propósito, se o Senhor está nesse propósito, eu peço que o Senhor venha liberar sinais sobre as nossas vidas, liberar sinais sobre a vida de cada um, e liberar sinais, Pai, no nosso meio, nesse propósito de oração. Libera sinais extraordinários de crescimento, de cura, de agir do Senhor hoje. Eu declaro que hoje, ao romper da manhã, Deus está te fortalecendo e te abençoando de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus está te abençoando agora, nesse exato momento, através da minha vida. Eu declaro cura sobre a vida da Laurinha. Eu declaro cura sobre a vida da Laurinha agora, em nome de Jesus. Deus estava falando comigo que Ele está tocando a vida do Henrique. Se tem alguém aqui que chama Henrique, você que está orando por um Henrique, eu declaro poder de Deus agora sobre a vida dele, unção de capacitação de Deus, poder de Deus, unção de Deus sobre a vida do Henrique, agora, em nome de Jesus. O que começou na sua vida, você que está valorizando a presença de Deus aí, o que começou na sua vida vai continuar na próxima geração. Vai continuar nos seus filhos e na próxima geração, em nome de Jesus. Olha lá, Henrique, que está preso. Olha aí, eu declaro agir de Deus, mover de Deus sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Olha lá, peço que seja liberto, né? Glória a Deus. É isso, gente. Vencemos esse dia de propósito. Um dia poderoso na presença de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Gente, até quando eu vejo o pedido de oração depois, eu oro também, viu? Cada pedido de oração nós apresentamos diante do Senhor agora. Em nome de Jesus. Viu aí, Fabiana, né? Cada pedido de oração, Mariana, Mel, Antônio, glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.